Neste vídeo, vamos falar sobre o protocolo BB84, implementado no IBM Quantum. Eu sou o aluno Daniel Carvalho, do curso de Física da UFSM, orientado pelo professor Dr. Jonas Maziano. O protocolo BB84 ele possui duas fases principais que podem ser definidas como a fase quântica e a fase clássica. Na fase quântica, para fins didáticos, nós vamos dividir em duas etapas. A parte que tem os envios dos fótons e, numa segunda etapa, a leitura de fótons. Neste vídeo 1, nós vamos trabalhar o envio de fótons. No vídeo 2, a leitura dos fótons. Estamos agora no IBM Quantum, especificamente no Quantum Composer. Vamos pensar agora no protocolo BB84. A primeira etapa é exatamente o envio de fótons de forma aleatória. Então, para a gente poder criar esse envio de fótons de forma aleatória, vamos pensar inicialmente nas possibilidades de envio que a gente tem. Lembrando, aqui, quando inicia no Quantum Composer, sempre inicia um qubit 0. Nós temos a possibilidade, então, do qubit 0, do qubit 1 e o 0 1 ao mesmo tempo na situação da Hadamard. Mas lembrando que na criptografia quântica nós trabalhamos com aquela diagonal direita ou a diagonal esquerda. Então, vamos pensar o seguinte. A primeira possibilidade, ser 0. Então, se for 0, é simplesmente deixar aqui essa linha sem nada. Sempre vai ser 0. Mas, se a gente queira que seja 1, que é a segunda possibilidade, nós podemos fazer o quê? A gente pode utilizar aquela porta NOT, que ela transforma o 0 em 1. Então, aqui, ó, como a gente pode ver, aumentou a probabilidade de ser 1 para 100. Então, dessa maneira, a gente cria a possibilidade 1. Então, nós temos, essa é a possibilidade 1 e essa a possibilidade 0. Vamos, então, para a situação da Hadamard, que é exatamente o estado de superposição. Nós podemos, então, simplesmente colocar a Hadamard, que aí representaria a diagonal direita. Então, tem aqui a possibilidade de 50% de ser 0, 0 e possibilidade de 50% de ser 0 e 1. Porém, nós temos também a diagonal esquerda. E como a gente pode representar isso? Usando, da mesma forma, a porta NOT. Então, nós colocamos aqui e pode ver, houve uma mudança de fase. Então, dessa maneira, a gente tem a forma de representar as 4 possibilidades: envio de 0, envio de 1, envio de superposição diagonal direita e diagonal esquerda. Ok? Agora, na prática, vamos ver como é que a gente pode criar essa parte aleatória utilizando aqui o IBM Quantum. Pensa o seguinte: se nós colocarmos uma Hadamard, ela vai entrar, sai do 0, entra em estado de superposição e, se a gente medir, nós vamos ter 50% de possibilidade de aparecer 0, 50% de possibilidade de aparecer 1. Ou seja, aqui nós vamos ter duas possibilidades. E, então, nós lembramos, nós precisamos de 4 possibilidades. O que nós vamos poder fazer? Nós pegamos uma outra Hadamard, colocamos neste segundo qubit e realizamos uma medida. Porém, aí desta forma a gente vai criar mais 2 possibilidades. E lembrando que vamos ter, se a gente for relembrar lá da análise combinatória, a gente vai ter 2 dígitos, 2 espaços, vamos dizer assim. O primeiro espaço completado com 2 possibilidades, o segundo espaço completado com 2 possibilidades. Desta maneira, a gente multiplicando eles, nós vamos ter um total de 4 possibilidades. Vamos ver aqui, ó. Aqui, lembrando, nós temos as linhas que fazem a parte quântica e aqui embaixo a parte clássica. Então, essa primeira leitura aqui da Hadamard, ela vai passar ou a leitura 0 ou a leitura 1 para esta linha. E, da mesma maneira, nesse qubit aqui, quando ele fizer a leitura, ou ele vai passar 0 ou 1. Então, nós vamos ter as 4 possibilidades que a gente precisa. Quais são elas? A possibilidade de aqui ser 0 e aqui ser 0. Essa é a possibilidade 1. A possibilidade de ser 0 e 1.
Então, nós temos a possibilidade 2. Pode ser 1 e 1, é a possibilidade 3, ou a última possibilidade, que é 1 e 0. Então, desta maneira, a gente vai ter as 4 possibilidades que a gente precisa. Agora, nós precisamos ver exatamente como a gente vai fazer para utilizar essas 4 possibilidades para fazer com que saia horizontal, vertical, diagonal direita, diagonal esquerda. Então, vamos lá. A gente vai criar um terceiro qubit aqui. Então, adicionar um qubit. Nós temos aqui 3 qubits, o 0, o 1 e o 2. O que a gente fez anteriormente? Vou colocar aqui também, aumentar essa barreira para ficar bem organizado. Nós tínhamos colocado as possibilidades da seguinte maneira: a porta NOT e o Hadamard. Então, nós temos a possibilidade aqui, se não tiver absolutamente nada, ou seja, se as duas portas estiverem inativas, é 0. Se somente esta porta estiver ativa, ou seja, vem 0, porta NOT, transforma em 1, chega a 1. Se tiver somente o Hadamard, diagonal direita. E se tiver porta NOT ou Hadamard, a diagonal esquerda. Mas como a gente vai poder fazer com que elas variem, ou seja, de vez em quando nenhuma das duas estejam ativas, ou noutra situação só a NOT esteja ativa, ou noutra situação só a Hadamard, ou a quarta opção, as duas estejam ativas. A gente usa aquela porta IF. Então nós vamos aqui, colocamos o IF, ele está vinculado a esta linha clássica. Então, ele, quando o valor, vamos colocar aqui, for 1, ele ativa. Vamos fazer a mesma situação aqui, com Hadamard. Porém, ela vai ler outra linha clássica. Então, nós vamos ter a seguinte situação. Esta parte cria as 4 possibilidades: 0 e 0, 0 e 1, 1 e 1, 1 e 0. E aqui nós temos as condicionantes, ou seja, vamos dizer que aqui seja 0 e aqui seja 0, ou seja, as duas portas vão estar inativas. Então, esse 0 que sai daqui, ele vai passar, como as portas estão inativas, chega aqui 0. Vamos dizer que seja 1 e 0, ou seja, somente aqui a porta NOT vai funcionar. Então, sai 0, bate na porta NOT, vira 1, chega a 1. A terceira situação, temos 1 e 1, ou seja, as duas estão ativas. Então, passa aqui, diagonal esquerda. E a última opção, em que somente nesta linha é 1 e aqui é 0, ou seja, só a Hadamard está ativa, nós vamos ter a diagonal direita. E desta maneira, a gente criou aqui no IBM Quantum as 4 possibilidades de envio de fóton.